Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos continuar a falar do Vasco dos bastidores, aquele Vasco que eles não gostam de mostrar para o torcedor. O Vasco das tramóias, mutretas, acordos que fazem a perpetuação de indivíduos nocivos ao clube. Vamos retroceder para dar uma pequena noção do porquê o Vasco, de Pires na mão, não consegue engrenar uma sequência de vitórias e títulos. Venha comigo. Todo mundo fala que a queda do Vasco começou há anos, eu diria há décadas, pelo menos há mais de 20 anos. Se meu avô já dizia que o Vasco sempre teve dirigentes megalomaníacos, e eu estou com 70 anos, imagina então quando isso começou. Bom, mas não adianta ir tão longe, afinal naquela época nem existia o real, e daí ficaria difícil explicar para a moçada de hoje que já não gosta muito da matemática, o tamanho do rombo do Vasco. Por isso vou começar lá pelos idos de 1999. Nessa época o presidente era o Calçada e Eurico era um de seus vices e já cochichava nos ouvidos do chefe o que ele devia fazer. Em 2001 ele assumiu a presidência do clube e tentou se perpetuar. O que vou resumir aqui é só a história de uma parcela da dívida do Vasco. Pode multiplicar por quanto você quiser até chegar aos cerca de 750 milhões de reais, que alguns dizem que é o que o clube deve hoje. Mas o importante não é chegar a um valor preciso, até porque se reuníssemos todos os auditores, economistas, matemáticos e juristas do mundo inteiro, ainda haveria dúvida sobre o valor final dessa conta. O importante é provar, mais uma vez, que quando não controlamos as despesas, fica difícil chegar a um final feliz. Correr atrás de receita para cobrir desmandos acaba terminando na porta de um banco. E o Vasco achou que se trouxesse o banco para dentro do Vasco, tudo ficaria mais fácil. E fechou patrocínio com o Nations Bank americano, já em processo de fusão com o atual Bank of America. Acredito que os banqueiros pensavam que seria um grande investimento patrocinar um grande clube de futebol do Brasil, que na época ainda era o país do futebol. Não sei de onde nasceu a ideia de usar o dinheiro do futebol para patrocinar uma aventura olímpica, mas se os americanos concordaram ou só fingiram concordar, também não sei. Só sei, e a história mostra, que o americano até acredita no valor da palavra, mas não espere que eles joguem dinheiro no ralo. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Imagine um banco, um dos maiores bancos do mundo, dialogando com um dirigente que não gostava de prestar contas. Não estou dizendo que fazia isso por desonestidade. Podia ser até por incompetência ou sei lá o quê, mas que foi uma grande pisada na bola, isso foi. Se não foi uma grande lambança, então me explique por que o banco tirou o time. Se foi sacanagem do banco, virar as costas para o Vasco, então me diga de quanto foi a multa que o banco pagou. Ou quanto foi que o Vasco recebeu no processo que moveu contra o banco. Ou não teve processo nenhum. Na verdade, a justificativa para o fracasso do projeto olímpico foram apenas desculpas esfarrapadas, acusações contra governos e entidades olímpicas, em vez de explicações sobre o desvio do dinheiro do futebol para manter um projeto furado. Foi o fim do sonho de um clube que tinha no futebol suas maiores conquistas indo ladeira abaixo.
A verdade é que desde aquela época até hoje o Vasco não se aprumou. Poderia citar várias hipóteses para justificar os tombos do Vasco, mas prefiro me ater a um artigo da Folha de São Paulo de 20 de julho de 2003, que conta com alguns testemunhos dos participantes do projeto olímpico. Talvez isso dê mais credibilidade ao que estou narrando, já que o artigo continua no site da Folha e não me consta ter sido desmentido. Então vamos lá. Vou interpretando para vocês trechos do artigo, já que não posso lê-lo literalmente sob pena de infringir alguma regra do YouTube e de direitos autorais, mesmo que elas sejam normalmente ambíguas. Vou colocando em minhas palavras ao mesmo tempo em que comento e questiono o assunto. O nome do artigo é Vasco vê seu projeto olímpico ruir e agora enfrenta processos de ex-atletas. Ele começa falando do sonho dos ótimos salários e dos contratos com duração longa e da promessa de uma estrutura nunca vista antes no esporte olímpico brasileiro. Um sonho de qualquer atleta. Daí eu já começo a questionar. O Vasco tinha que fazer isso? Por que o Vasco fez isso? E segue o artigo dizendo que, 4 anos após o lançamento e consequente fracasso, o Vasco ainda precisava cuidar das feridas causadas pela empreitada. Uma rapidinha para situar você. Tudo começou em 1999, ano dos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, Canadá. Quantos torcedores da nova geração eram vivos ou tinham idade para acompanhar o Vasco naquela época? Quantas pessoas, inclusive jovens, tinham interesse nesse projeto? O Vasco não era prioritariamente um clube de futebol? E pelo jeito as feridas ainda não cicatrizaram. Segue o artigo. Eles entraram então na seara financeira, citando atrasos em salários e o ressentimento dos atletas com o clube que não cumpria as promessas feitas. Alguns deles decidiram entrar na justiça para receber o seu dinheiro. Outra intervenção minha. Quantos entraram na justiça e quanto isso custou ou ainda custa ao Vasco? Mistério. Grande mistério. Cita ainda o artigo que na época do Pan-Americano de Winnipeg, o investimento anual era de 17,8 milhões de reais, 3 vezes maior do que o investimento do governo federal na época. Isso fez com que a maioria dos atletas de ponta corressem para o Vasco. Atualizando a valores de hoje pelo IPCA, daria aproximadamente 67 milhões de reais para o primeiro ano. Esses são os valores visíveis, são os dados visíveis. Não sei se esse valor era o valor final ou existiam mais compromissos vinculados ao projeto olímpico. Em se tratando de Eurico Miranda, que viria a ser presidente do Vasco em 2001, fica a critério de vocês tirar as próprias conclusões. Continuando, o artigo cita a abrangência do projeto, que incluía até modalidades como boliche, bodyboarding, windsurf, rodeio e até rally, e também patrocinaria categorias paraolímpicas. O Vasco tinha 160 dos 436 atletas no Pan-Americano de Winnipeg. Cita ainda a Folha que para as Olimpíadas de 2000 em Sydney as despesas seriam de 30 milhões, mais do que os 23 milhões que o Comitê Olímpico Brasileiro destinou para toda a Olimpíada, na qual o Vasco enviou 83 atletas, dos quais 19 trouxeram medalha. No caso da Olimpíada, projetando os valores para hoje, o Vasco seria responsável por pagar aproximadamente 114 milhões de reais para custear seus atletas. Mais do que os 100 milhões que o Vasco estima perder com a queda para a segunda divisão este ano. Diz ainda o artigo
que após os Jogos Olímpicos a coisa começou a dar para trás, mas Eurico garantiu que não abandonaria nenhum atleta. O problema é que logo começaram as reclamações por atraso nos repasses e um após outro os atletas começaram a abandonar o barco. Eurico já era bravateiro desde aquela época. Prometia, mas não cumpria. Vendia, mas não entregava. A Folha continuava no seu artigo citando Eurico. Abre aspas. Da falta de ajuda do governo e do Comitê Olímpico Brasileiro e que precisou tirar do futebol o dinheiro para investir nos esportes olímpicos. E continuou Eurico. Quando o futebol não dá dinheiro, a solução é cortar tudo. Dá para ver que há mais de 20 anos ele já tinha as desculpas na ponta da língua. E ele continua no artigo criticando os gestores do esporte olímpico do Brasil que, segundo ele, não dedicam a atenção devida aos clubes formadores de atletas. Que coisa, hein, Eurico? Grande novidade. Pena que ninguém ouviu, não é? Qual o grande clube de futebol que investe mais em esportes olímpicos do que no futebol? Mais uma desculpa do amplo dicionário do fanfarrão. Argumenta a seguir, sem explicar ou justificar, que a parceria com o Bank of America começou a minguar e com ele foi para o espaço o projeto milionário. Aí eu pergunto, por que a parceria foi por água abaixo? O Bank of America estava quebrando? Porque nos Estados Unidos está bem forte até hoje, sendo a segunda maior holding bancária de lá. Ou teria sido porque, mais uma vez, o parlapatão não entregou o que prometeu. No caso, a prestação de contas. Em seguida, a Folha divulga alguns casos de atletas que colocaram o Vasco na justiça. Cita um boxeador de São Paulo que diz não ter recebido R$ 4.500 e que teve que vender um terreno bem mais barato, uns 30% a menos do que valia, segundo ele, para poder financiar o tratamento do seu pai e a radioterapia de sua mãe que tinha câncer. O meio pesado foi prata em Winnipeg. O valor que não recebeu, trazido para os dias de hoje, corrigido pelo IPCA, daria cerca de R$ 17.200. Isso, para um atleta de boxe amador, que eu nem lembro o nome, deve fazer falta. O boxeador disse que iria entrar na justiça para receber seu dinheiro e disse estar disposto a pôr o Vasco no pau, como disse no artigo da Folha. Ele citou que o Vasco devia a pelo menos mais 3 boxeadores. E aí eu fico pensando, quantos outros atletas olímpicos colocaram o Vasco no pau? O clube merecia isso? Segue o artigo. Uma outra atleta, uma judoca que foi ouro em Winnipeg, estava disposta a procurar um advogado para mover ação contra o Vasco. Os 30 mil que ela disse não ter recebido, corrigido para hoje, daria aproximadamente 114 mil reais. O maior processo levantado na época pelo jornal foi movido pela equipe de atletismo da União Esportiva Funilense, atual BMF, que pleiteou do Vasco o pagamento de 160 mil reais relativo a 4 meses de salários dos atletas olímpicos. Foi mais uma promessa não cumprida que hoje daria 610 mil reais aproximadamente. Segundo a Funilense, ela moveu a ação na justiça porque teve que pagar a parte devida pelo Vasco aos seus atletas. E segundo eles, o Vasco ofereceu um imóvel em São Januário em pagamento, que não foi aceito. Aí eu acrescento uma coisa que já ouvi falar sobre os imóveis de São Januário, que muitos desses imóveis têm restrição quanto ao desmembramento ou já estão hipotecados. Não sei se é verdade ou se esse é o caso, mas dá o que pensar, não é? Será que desde aquela época já havia a intenção de fatiar o patrimônio em troca de dívida?
dá vontade de parar tudo e tirar um tempo para refletir sobre onde estavam os conselhos do Vasco nessa época. Ou estavam no bolso do presidente. Bom, vamos seguir porque ainda não acabaram os absurdos. No artigo, a Folha cita que quase todo o time de basquete bicampeão nacional e da Liga Sul-Americana processou o Vasco, reivindicando o pagamento de dívidas antigas. O artigo não cita o valor, mas você imagina que devem ser valores substanciais, pela projeção que o basquete tem como esporte de elite. Mais uma bela dívida em nome do Vasco. O resultado dessa bagunça é que para o Pan-Americano de 2003, em Santo Domingo, o antes soberano Vasco só tinha 2 minguados representantes. Enquanto isso, um exército de ex-atletas do clube estava na delegação dos Jogos da República Dominicana. Vivem uma nova realidade. O sonho do Vasco, o sonho dourado, havia acabado. O jornal termina falando dos Jogos Pan-Americanos da República Dominicana em 2003. A aventura passou pelo Pan-Americano de Winnipeg de 1999 e pela Olimpíada de Sydney de 2000 e morreu antes de Santo Domingo. Não gosto nem de imaginar o total do passivo dessa aventura, nem de quantas pessoas levaram calote do Vasco e nem de quantos atletas tiveram seus sonhos transformados em pesadelo. A verdade é que o Vasco não precisava e nem deveria se meter num empreendimento que não tinha nada a ver com o que a torcida queria, que era conquistar vitórias no campo de futebol. Dar o passo maior do que as pernas acabou quebrando as 2 pernas do Vasco, porque o orgulho e a vaidade do dirigente continuaram intactas. Talvez este pequeno exemplo de comprometimento financeiro ajude você a responder as 9 perguntas que elenquei no vídeo anterior, onde falo sobre a irresponsabilidade das administrações vascaínas que impediu a evolução e o crescimento da instituição. Se fosse uma empresa, já teria falido. Como é uma associação desportiva, ela vai diminuindo, até desaparecer ou até ser encampada por uma outra agremiação. Se você acrescentar que todo o dinheiro desse patrocínio do Bank of America, que deveria ser usado para o futebol, foi usado para pagar contas de outros esportes e, pelo visto, não pagou muita gente, gerando dívida tributária e fiscal, imagina o tamanho dessa bola de neve. Toda despesa tem embutida ou anexada tributos que, se não forem recolhidos, geram dívida com municípios, estados e União. São impostos, taxas, contribuições sociais relacionadas a salários, atividades inerentes à sua atuação, etc, etc, etc. Você sabe que tributos no Brasil pesam no bolso. Eu não tenho a mínima ideia do tamanho da dívida do Vasco com a Receita Federal, INSS, etc, etc. E quanto vem custando ao clube esse desequilíbrio financeiro. Mas com certeza não é uma mixaria. Se somarmos a isso um tanto de decisões atrapalhadas e nebulosas tomadas pelo Eurico durante sua longa passagem pelo Vasco, e mais as administrações pífias do Dinamite e a passagem de Campelo, que não deixou saudade, dá para imaginar por alto por que o Vasco está nessa draga danada. Trazendo para os dias de hoje, fico com a pulga atrás da orelha, sem entender por que os tradicionais e antigos herdeiros daquela velha política e os herdeiros funcionais do falecido e longevo ex-presidente preferiram apoiar o novo candidato Leven. Por que será? Mas isso eu converso no próximo vídeo, onde trato como o Vasco tradicional, de fundamentação e base cristã, foi substituído pelo Vasco progressista e revolucionário, que nada tem a ver com os fundamentos de seus criadores.
Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama.